ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e ainda o telefone 5052-6622. Hoje, como toda quinta-feira, nós temos o Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. Conosco, integrante do Ministério Público Democrático, a promotora doutora Valderez Deusdete. Doutora Valderez, muito bom tê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Também conosco, o economista doutor Ricardo Gamal. Doutor Gamal, Olá, prazer. tudo bem, Zé Copé? O senhor é diretor da Fiesp. Sim. Integrante do Prazer convidado do nosso Gente do MPD que Fala. Também a advogada Ana Paula Siqueira. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bom, Zé Copé? Muito obrigada pela oportunidade. A tua especialidade é bullying? Exatamente. E as suas derivações digitais, né? Como o cyberbullying e o rap-slapping. É bem atual essa especialidade. Infelizmente é. Também conosco a advogada doutora Roberta Roça, que é especialista em negociação e mediação. Doutora Roberta, prazer tê-la aqui. Prazer, é uma honra estar aqui novamente, Zé Copé. Obrigado pelo convite. A Procuradoria-Geral da República diz ser inconstitucional a medida provisória apresentada pelo governo para acelerar acordos de leniência entre o poder público e empresas envolvidas em escândalos de corrupção. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República recomenda que a Corte aceite a medida cautelar proposta pelo PPS e suspenda a validade da medida provisória que ainda tramita no Congresso. Só para relembrar, essa medida provisória foi apresentada no final do ano. É isso, doutora? Foi. Na realidade, me parece que, sob o suposto argumento, né, de que a legislação que previa os acordos de leniência, essa legislação toda que foi até promulgada pela própria presidente Dilma, mas que teve uma repercussão imensa, especialmente na Operação Lava Jato, sob o falso pretexto de que, da forma como estava redigida, poderiam muitas empresas virem a quebrar, por conta da atitude mais drástica, das considerações mais drásticas da lei. Então, o que se percebe que essa medida provisória veio a flexibilizar um pouco uma legislação que, a meu ver, está não só atual, como da maior importância para a retomada e para a busca de acabar não, mas ao menos de diminuir essa epidemia endêmica, não é nem epidemia, de corrupção que existe na história do Brasil, desde a sua exploração, desde a chegada da família real no Brasil. Eu poderia dizer que foi uma medida provisória para ajudar os amigos? Olha, eu acho que poderia sim, porque o que a medida provisória busca é atenuar os rigores de uma lei que vem trazendo uma conquista social da maior envergadura. Então, eu acredito que sim, porque nunca, jamais, como alguém já disse, se viu nesse país, empresários do porte dos empresários políticos em atividade, presos e mantidos na prisão, com base nesta legislação também. Então, isso está fazendo o país avançar na busca da correção, na busca de uma ideologia que se expurgue a corrupção como um substrato quase que natural. Doutora Roberta, a senhora é especialista em negociação, mas antes eu queria
A versão do Aliás, economista vai e ter uma matéria empresário. só sobre negociação Sim, hoje, né? sim. E conciliação. Mas antes eu queria a visão do empresário, do economista. Claro. Não, sem dúvida, a luta contra a corrupção é a luta universal Mais próximo, né? por favor. A luta universal do país, né? A luta que se deve fazer com certeza, né? Claro que nós como economistas temos sempre o problema, vemos o problema do crescimento econômico, que é importante no país, empresas que têm forças produtivas e tecnologias que serão extintas, talvez, com tudo isso, se não forem aceitos os acordos. Não que eu seja a favor dos acordos, mas uma solução econômica precisa ser feita. Nem que o governo encampe essas empresas, né? Mas elas não podem deixar de existir. Nem que o governo confisque as empresas, não importa. Mas o que importa é que a força produtiva que existe, essa força porque tem tecnologia envolvida também, que é nacional, Alta precisa tecnologia. sobreviver. Ou daremos para a Halliburton norte-americana todos esses investimentos em infraestrutura. E ela é menos corrupta? Eu pergunto, é menos corrupta a Halliburton norte-americana, que faz todas as obras no Iraque e tudo, que estava muito ligada ao vice-presidente Dick Cheney no Mas será passado? que tem essa Então, quer dizer, especialização então como nós os temos que nossos ver- empresários? Temos que ver todo o conjunto da economia Perfeito. também, porque no deserto não tem corrupção também. Mas também não tem nada, não sobra nada. Então, eu vejo que a punição deve ser feita para as pessoas, até os donos dessas empresas, perderem até as suas empresas, ou serem revendidas, serem reprivatizadas, confisco e depois reprivatizadas, não importa. Importa que não se pode também perder a força produtiva do país. É muito importante isso. Então, a gente vê sobre esse aspecto. Acho que teve uma notícia sobre a Mendes Júnior, parece que não vai poder assinar nenhum contrato público, é isso não? Não, ela estava fazendo acordo. Mas parece que eu ouvi que não se pode mais, né? Eu vi- Não, ao contrário. Eles estão flexibilizando na medida provisória a possibilidade das empresas continuarem trabalhando com o poder público. Mas as empresas que fizeram acordo de leniência, que fizeram o acordo, elas fizeram acordo justamente para subsistir. Porque, senão, eu não precisaria fazer o acordo. Elas fizeram o acordo. Agora, a medida provisória, pena que a gente não tem o texto aqui, é para flexibilizar ainda mais. Sob esse argumento, que, ao meu ver, é claro que as forças produtivas elas têm que continuar em alavancada, mas o que não pode é um argumento que se procurou usar bastante, é o seguinte: a Operação Lava Jato está acabando com as empresas, está acabando com não sei quantos empregos. Não é por aí, a meu ver, que se deve tentar aperfeiçoar a legislação. Porque se as empresas não podem perder a força produtiva, o país não pode ficar subordinado a esta barbárie que era essa quadrilha da corrupção nos negócios públicos. E a Lava Jato veio para colocar isso a lume, porque isso já existe tradicionalmente, mas, pelo menos, nós nunca tínhamos visto o patamar que chegou. Agora, se a consequência foi a perda de muitos empregos, não foi a Operação Lava Jato, foi a insistência de alguns de acharem que ainda aqui é o país da impunidade e que se pode ir numa CPI e dizer que isso não vai dar em nada e tudo continuará como dantes no quartel de Abrantes. Então, é muito bom que comecem a perceber que a legislação ela é importante para a retomada, inclusive, da força produtiva do país e para a retomada e para a busca de uma igualdade social e de uma cultura que tem que ser transferida aos filhos, aos jovens, a quem vem uma cultura da honradez, da honestidade, e não uma cultura da corrupção, como, de resto, eu sempre digo que ela é cultivada no Brasil, porque a maioria do povo prefere dar R$20 para o guarda do que pagar uma multa. E assim vai, pagar metade dos honorários médicos para ficar com... Me permita, prefere dar R$20 do que cumprir a lei. Exatamente, É o do que contrário. pagar a multa, exatamente. Não é pagar Prefere, a multa, não cumpre a lei, porque sabe exato, que vai ter o jeitinho. porque pagar a multa significaria cumprir a lei. Sim. Então, a corrupção é uma via de mão dupla. A lei de Gerson. É uma via de mão dupla. De modo que eu acho que nós temos que tomar cuidado, ficar atentos
com essas alterações para que o Brasil não dê um passo atrás nessa arrancada que está dando em sentido ao rumo, um rumo de esperança. Não, veja só, não disse exatamente, claro, corrupção é uma coisa horrível para um país. Não, eu terrível. sei. Claro, eu sei disso. realmente não quis dizer que deve-se acabar com essa questão da Lava Jato e tal. O que eu quero dizer é que a nação precisa ter um plano econômico para essas empresas. Para que essas empresas não morram como força produtiva. E eu não estou falando de quem são essas empresas. Né? Que essas pessoas sejam punidas. E sabe que o bolso é importante também. Sabe? Não. O confisco. É importante também? Né? Não. A importância do bolso para certa camada social é o que mais. Exatamente. É o que mais diz. Então, o que eu quero dizer é que o país precisa ter um plano também para que suas forças produtivas, que demoram 500 anos para se constituir, também não se percam. Né? É necessário ter um plano paralelo a tudo isso. Né? Ana Paula. E aí, realmente, não é uma questão de continuar ou não a corrupção, é uma questão dos dirigentes, né? Ou do governo que está, ou do que eventualmente pode vir. A gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Eu acho que também é importante se discutir até que ponto que os fins justificam os meios. E, com base nisso, eu me pergunto sobre a constitucionalidade dessa medida provisória. Até que ponto você pode ficar alterando uma lei, o executivo legislando através de medidas provisórias? Então, eu acho que a constitucionalidade dessa medida provisória ela é fulminada do ponto de vista formal. Então, obviamente, em que pese a questão ética, moral, que precisa, e felizmente tá vindo a carga, a Lava Jato nos trouxe, né, essa luz no fim do túnel que muitas vezes, quantas vezes nós já não escutamos que esse país não tinha jeito, né? Estamos vendo que tem, né? Eu acho que, principalmente, nós temos que ver sobre a constitucionalidade dessa MP. Eu acho que isso não é uma questão deste governo ou do governo passado, é constante a interferência do Poder Executivo legislando em causa própria. Então, eu acho que é importante que se veja se já tem uma disposição formal de como a lei deverá ser construída. Eu acho que não caberia a interferência do Executivo nisso. Retirar matéria jornalística de site de notícia censura, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. A Corte começou a julgar o pedido de um consultor que buscava retirar notícia do site da Veja Rio, alegando ofensa à honra e à dignidade. A questão discutida é se é possível a censura de publicação de uma entrevista em decorrência de alegado caráter pejorativo da matéria. Por que num site, né? Então, o que é publicado, se é publicado, está nas revistas. Aqui é o site da revista, né? Mas se a revista traz, faz o que com a matéria? Até o Marco Civil da Internet, Sim. Ele teve uma preocupação muito grande, né, em evitar as questões de censura prévia, né? Mas acho que é importante que se analise a lei não do ponto de vista nua e crua, mas frente ao caso concreto. A lei só existe para ser aplicada ao caso concreto. Então, acho que é importante que o magistrado, quando intervém em um caso sobre que se está falando, né, da honra objetiva ou subjetiva, que ele analise qual que é a extensão e qual realmente foi a intenção dessa publicação jornalística. Obviamente, sem censurá-la, né? Então, sabemos que todos os comentários e observações podem ser feitos sem denegrir a honra de terceiros. Eu estou colocando essa discussão porque é interessante, né? Antes havia apenas a publicação, o papel estava lá, aí procurar a justiça para se questionar. Agora quer retirar, seria o rasgar a... Mas aí eu queria fazer uma observação a respeito da extensão do conceito de censura. Porque hoje em dia também
tudo que alguém que reivindica um direito, se for com relação à publicação, à imprensa, é censura. A questão não é bem assim. Porque, muitas vezes, uma matéria publicada, ela é pejorativa, como diz aqui o roteiro, pejorativa, capaz de trazer consequências funestas, deletérias para a pessoa que foi o objeto da matéria. Escola de base. Agora, o que a gente não pode confundir é que, se a pessoa recorre ao judiciário, uma das consequências da sentença favorável ao autor é retirar a matéria, porque o que adianta ganhar uma indenização, digamos, até uma indenização milionária, e aquilo continua perpetuando. Então, isso não me parece que seja uma censura, porque as pessoas também têm que saber que a imprensa é livre no que diz respeito à censura prévia. A censura prévia, isso é um absurdo. Você não pode ter alguém que faça uma censura. Não, isso vai, isso não vai. Não, vai. Agora, vai arcar com as consequências do que escreveu. Porque os americanos são muito bons nisso. Porque aqui se fala tanto, porque lá que se fala é qualquer $1 milhão, qualquer coisinha que se fala. Aqui no Brasil, o Poder Judiciário é muito tímido para condenar empresas jornalísticas, empresas de rádio e televisão, muito tímido. Ainda está caminhando, parece que tem um temor. Não, a imprensa tem que ser livre, que é o substrato do Estado democrático. Agora, não se pode dar o conceito de censura, que acha o seguinte: não, a imprensa é livre, eu publico o que quiser. Aí eu vou amanhã, desanco você lá na internet, na revista, você vai à justiça, ganha, e a matéria continua, só paga. Não. Uma das consequências não só, existe inclusive até a punição para o autor da injúria, digamos, de publicar a sentença que o condenou, para que as pessoas vejam. Existe, e tem que existir. Agora, o que não pode achar, tudo é censura, censura. Então, fica lá esculhambando quem quer que seja, pago uma indenização, fala, então, deixa eu pagar antes, porque depois eu esculhambo e fica tudo bem. Não, as coisas não é bem assim. A Constituição Federal, ela garante a liberdade de expressão, de imprensa e tudo mais, e eu concordo com o ministro Barroso, quando ele diz que retirar matéria jornalística é censura, eu concordo. Eu acho que aquele que se sente lesado na sua honra, na sua dignidade, ele tem outras formas de se defender, até através de uma ação de danos morais, enfim, tem outras formas na área. Tudo bem que pode, o judiciário vai ter que ser provocado, mas eu entendo que ele pode, que se não for assim, tem várias matérias que a gente vê, eu vejo a Veja, que é uma revista que eu leio, as notas têm caráter subjetivo do autor, e ele pode dar um caráter subjetivo e a pessoa pode se ofender com aquilo. Então, se for assim, então todas as matérias vão ser, 50% das matérias poderão ser retiradas. Não é bem assim. Mas o que eu estou querendo comparar é que o que está impresso acabou, não tem como retirar. Exatamente. Não basta rasgar a revista. Sem dúvida. O que está impresso. Agora nós estamos falando de um Veja, veículo virtual. Aí eles falam que está ali no ar, e na revista, inclusive, a Veja está na internet. Sim. E não sai mais. A gente pode acessar a Veja a qualquer momento, não é isso? Perfeito. Mas tem um detalhe: se for retirado, digamos assim, por decisão judicial, a que está impressa, na semana seguinte terá que fazer referência a isso. A matéria. Porque, senão, muito obrigado, né? Isso é o tradicional. Isso é o que nós temos de tradicional. É alguma coisa, o veículo tem que se retratar. Né? Tem que haver a retratação. Dando a mesma publicidade. Sim. Dando a mesma publicidade. E eu vou além. Acho que a senhora tem razão no sentido de dizer a publicidade tem que ter uma multa em cima dela. Dando 3 vezes mais a publicidade. Alguma coisa do tipo, o legislativo tem que legislar sobre isso. Mas eu sou a favor de que, realmente, a pessoa teve um problema. E aí o judiciário decidiu que tem que se retratar. Tem que retratar talvez 3 ou 4 vezes maior a publicidade. Porque o estrago está feito. Você não sabe o estrago que pode ser feito uma pessoa. Pode levar lá à falência, pode levar lá pode levar à morte, a suicídio. Ela lembrou da escola base, que acabou, fechou, quebrou. A escola de base é um exemplo espetacular. Não tem mais como você voltar atrás no estrago. Por isso que eu disse, a liberdade de imprensa, é claro, lembrada pela Roberta,
É imprescindível. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, isso é um dos substratos do Estado Democrático de Direito. Agora, também não quer dizer que não existam outros direitos constitucionalmente garantidos. De modo Não, que ele sem não dúvida. pode se sobrepor a Liberdade outro. Porque individual. senão aquilo que eu falei, eu primeiro pago, deixa eu xingar a Roberto, deixa eu pagar logo um tanto assim e fico à vontade. As coisas não podem se operar assim. Não, Tem que haver uma O senhor tem consequência. razão. Para Porque quem pensa tem poder bem. financeiro, fica É fácil. lógico, fica paguei. fácil, paga. Agora, imagine, né? Uma matéria esculhambando aí a pessoa. Então, se não tiver uma decisão de dizer, olha, além dos danos morais, essa matéria ela não pode ficar denegrida, porque senão, o que, que acontece? Quem leu a primeira vez, tá bom. Amanhã vem outra, vai ficando se perpetuando. É uma injúria perpétua. E quando é. Então, esses danos morais refere-se aqui ao dia tal, ao dia. Isso não vai ser sempre, você vai ter que então pagar por mês. Então, tem que parar para pensar e dar também não dar essa extensão absoluta a tudo é censura. Nada pode ser falado que é censura. As coisas, não, a meu ver, não são bem assim. Não, cada caso é um caso, Independentemente lógico. de qualquer coisa, se essa matéria ela permanece ou sai do ar, a partir do momento caiu na rede é peixe. Então, O estrago está O estrago feito. tá feito. Exatamente. O que eu questiono é isso, o Estrago tá estrago está feito. Impresso ou virtual, o estrago está feito. Então, quando você tira lá do ar o site, não significa nada. O estrago já... Quem já leu já. Mas sabe, já eu só teve a sua- aconteceu. exatamente, existem estragos e estragos. Alguns, Sim. eles não têm a conotação grave de eventualmente a pessoa se socorrer do judiciário e obter alguma coisa. Outros sim. Então, às vezes a pessoa é tão injuriada num órgão de imprensa, mas ela não tem muito o que fazer. Porque ali, sim, é uma opinião e não uma atribuição de algum valor pejorativo ao outro. Então, é uma situação muito delicada. Ok. Podemos manter contato com a FIPESP? Como às quintas-feiras nós temos a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Kátia Reis, da Escola FIPESP. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, seu Copé. Boa tarde aos participantes e ouvintes do Gente que Fala. Vamos abordar hoje o assunto que está chamando a atenção de todos, que é a gripe H1N1. Dizem fora de hora, mas eu não sei se teria hora, né? Mas as autoridades de saúde entraram em alerta em todo o país. Kátia, vamos esclarecer mais quais os sintomas do... Olha, seu Copé, praticamente os mesmos de uma gripe comum, como febre, tosse, garganta inflamada, dores no corpo, dor de cabeça, calafrios e fadiga. Outras formas mais graves, como diarreia e vômitos, também foram relatadas. E as fatais, como pneumonia e falência respiratória. A gripe suína também pode causar uma piora de doenças crônicas já existentes. E, Kátia, como se dá a transmissão? Acredita-se que o H1N1 possa ser transmitido da mesma maneira pela qual se transmite a gripe comum. Os vírus da influenza se disseminam de pessoa para pessoa, especialmente ao tossir ou espirrar, principalmente se estiver infectada. Algumas vezes as pessoas podem se infectar pegando objetos que estão contaminados com os vírus da influenza e depois tocando na sua boca ou no seu nariz. Sobre os grupos de risco, Kátia. Nesses grupos, vamos encontrar idosos, crianças novas, gestantes e pessoas com alguma comorbidade, ou seja, com mais de uma doença, por exemplo, diabetes e hipertensão. Essas possuem risco maior de desenvolver complicações por causa da influenza. Kátia? É se vacinar todo ano. Já se falou em vacina, como podemos nos prevenir, Kátia? De acordo com o Ministério da Saúde, para reduzir o risco de pegar ou transmitir doenças respiratórias, é importante adotar medidas gerais de prevenção. Lavar e higienizar frequentemente as mãos, principalmente antes de consumir algum alimento, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir, evitar tocar as mucosas dos olhos, do nariz e da boca, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, e manter os ambientes bem ventilados. Em casos de situações graves, são necessárias medidas de suporte intensivo.
Riscos da influenza são as infecções bacterianas secundárias, principalmente as pneumonias. O Ministério da Saúde alerta que é fundamental procurar atendimento nas unidades de saúde para que haja identificação precoce de risco. Kátia Reis, agradeço tua gentileza com Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Todas as terças e quintas, a nossa parceria com a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a FIPESP, trazendo esclarecimentos àqueles que acompanham o Gente que Fala. Retornaremos em instantes. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Bacic e toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha e hoje eu tô aqui para falar para vocês que em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em utvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos, porque você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então não perca tempo, corre no site da UTV Shop e cria sua lojinha para você poder começar já a ganhar dinheiro agora. Não perde tempo, vai lá. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Besteiras que eles quiserem, aqueles caras que chamaram o Cunha de ladrão, aqueles negócios. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Hoje é gente do MPD que fala, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático. A representante do Ministério Público Democrático nesta edição, promotora doutora Valderiz Deusdete. Também conosco a advogada Roberta Rossa, que é especialista em negociação, mediação, economista e diretor da Fiesp, Ricardo Gamal. A advogada Ana Paula Siqueira, que é especialista em bullying. Ana Paula, o bloqueio de serviços que sejam considerados ilegais e a possibilidade de se prender quem invadir
perfis de redes sociais estão entre as 8 propostas da lei feitas no relatório final da CPI de crimes cibernéticos. Entre as sugestões também a criação de um código de boas práticas para empresas envolvidas com publicidade digital. Com ele seria possível evitar anúncios em plataformas digitais que promovam conteúdo ilícito ou a prática de condutas ilegais. Até era para ser concluída no dia 27. Eu não estou excluindo os outros integrantes da mesa. Eu fiz direto para ela, Não, mas por favor, por favor. Era até para o relatório estar concluído no dia 27. Pediram prorrogação agora, né, para o dia 3, mesmo porque o tema ele é muito controvertido e, obviamente, que vai afetar grandes corporações internacionais desse mercado. E o grande embate sobre essa questão principalmente se fala sobre a retirada do ar desses provedores, né? Se o juiz teria o poder de tirar o provedor do ar ou não, ou como ficaria em relação aos atos ilícitos. Então, isso foi extremamente debatido, né? E até o presente momento, o que se tem é que esse bloqueio dos aplicativos estaria restrito àquelas empresas que não possuem sede no Brasil, né? Ou sites que estão no exterior, e para crimes cuja pena fosse igual ou superior a 2 anos. O que, obviamente, não é uma solução viável, porque muitas vezes, principalmente quando se tratam de crianças e adolescentes, às vezes se ofendendo ou colocando ainda conteúdos pornográficos dentro de aplicativos de celulares, o que se necessita é uma intervenção imediata para que esse provedor tire imediatamente o conteúdo desse aplicativo. E o que hoje se fala, que são as grandes discussões judiciais, que eu acho que até beiram a teratologia, quando você entra discutindo com o Facebook, né? Ele diz que ele não é dono do WhatsApp judicialmente. Então, ou seja, você teve uma negociação de 22 bilhões de dólares, e ele fala para a justiça brasileira que não, eu não sou dono do WhatsApp, eu não tenho nada a ver com isso. Então, assim, eu acho que até um atentado, né, à inteligência do magistrado e do Ministério Público, que está lá à parte, né, que está lá vendo aqueles absurdos, fala que não tem absolutamente, que não guarda nenhuma mensagem. Ora, todos aqui conhecem o aplicativo WhatsApp. Agora, quando a gente troca mensagem, está lá escrito, né, do conteúdo criptografado. Criptografado. Vocês viram isso? Então, como é que você criptografa? Você precisa pegar esse arquivo. Aí você embaralha e aí você manda ele para o outro lugar. Então, quer dizer, em algum momento isso passou, né, dentro da sua plataforma, você transformou, criptografou e mandou ele adiante. Mas eu não sou o dono. Não, eu não sou o dono e não sei de nada que passou por aqui. Não sei de nada. Não sei de nada, né? Não vi nada, não armazeno nada. Eu sou uma empresa de 22 bilhões de dólares que não tem backup. Eu sou uma empresa de 22 bilhões de dólares sem backup. Né? Eu acho isso impressionante. Antigamente dizia um amigo contou, agora eu não sei de nada. Dr. Gamal, há instantes, no Gente que Fala, o senhor fez referência a Mendes Júnior. Ela foi considerada inidônea para participar de licitações dentro do... É uma notícia que pode ser judicialmente importante e positiva, mas economicamente também é preocupante. Né? É preciso ter talvez um plano B para essas empresas. Né? Como é que vai alavancar investimento agora? Né? Suas produtivas se perdem. Perfeito. Doutora Roberta Roça, o Código de Processo Civil aposta muito na conciliação, mediação, como instrumento de... Eu preciso de um recurso fantástico aqui.
como instrumento de catalisação da prestação jurisdicional. É certo, entretanto, que a grande vedete da temática da autocomposição é a previsão de uma audiência inaugural de conciliação/mediação nos processos seguintes dos ritos comum e especial das ações de família. Esse novo Código de Processo Civil, assim como toda lei tem seus avanços e os seus retrocessos, eu entendo que essa questão da mediação foi um grande avanço hoje para que toda pessoa que vai receber uma citação, antes mesmo o juiz já designa a ação de uma audiência de mediação ou de conciliação, e ali serão discutidos, antes mesmo que vá para o juiz, o mediador vai, o conflito ali vai tentar ser mediado. É um avanço, sim, porque, por exemplo, hoje são 150 sejusques em todo o Estado. Ainda é pouco. Esses sejusques são centros judiciários de solução de conflitos de cidadania, eles servem justamente para isso. São mediadores que são capacitados para mediar, porque existem técnicas, etapas e tudo, que até o próprio juiz não os tem, porque ele está acostumado com a conciliação, ele está acostumado, obviamente, antes de qualquer início de audiência, a conciliação, mas não tem as técnicas, etapas que hoje tem para um capacitador, né? Então, é muito importante o diálogo. Eu acho que até foi um avanço, porque acho que essa lei também não veio só para desafogar o judiciário, na medida em que o juiz ele passa a se preocupar na instrução, na sentença, não só para isso, não só para desafogar. Eu acho que ele tem também a questão da disseminação da cultura da paz. Nós falamos tanto em cultura, né? Eu acho que a cultura da paz, a cultura do ganha-ganha, que nós estamos acostumados desde pequenos, sempre o ganha perde. Sempre quando alguém ganhar, o outro vai estar perdendo. E a mediação não prega isso, prega a cultura da paz, o ganha-ganha. O mediador, ele proporciona o diálogo, antes de tudo. Então, quando ele proporciona o diálogo, e esse diálogo vai ser de uma forma imparcial, confidencial, sigilosa, aquilo não vai sair dali. Tanto que, quando houver audiência de mediação e não houver um acordo, isso não vai ser passado nem para o juiz. Isso vai ser de uma forma tão confidencial e tão sigilosa que não vai passar para o juiz. E muitas vezes as partes, a gente vê que eles se sentem muito mais à vontade com o conciliador, porque ele também está preparado para receber essas pessoas, do que talvez com o próprio magistrado, que talvez eles tenham até medo de conversar e de expor. Então, é muito importante. Eu só espero, porque com essa lei recente, eu espero que essa lei venha e que exista uma estrutura desses capacitadores, desses mediadores, para que eles possam, para que seja feliz, para que realmente tenha um avanço, para que essa lei seja efetiva. Precisa de um mediador capacitado. Quando não houver, até essa matéria fala sobre isso, quando não houver um mediador nas comarcas, às vezes tem comarcas muito distantes e que não tem esse centro judiciário, o próprio juiz vai fazer esse papel. Mas o interessante já faz esse papel nesses pontos onde a senhora está se referindo. O Brasil é muito grande. Quando eu bato sempre nisso, o Brasil é muito grande. É difícil imaginar uma situação de São Paulo fora de São Paulo. Então, quando a senhora cita outros pontos, nesses rincões por aí, é o juiz que faz esse papel. Sem dúvida, é ele que faz. Mas tem uma questão de que quem faz, por exemplo, isso precisa, isso com o tempo será resolvido. Mas, por exemplo, se eu atuo numa comarca, se eu sou mediadora nessa comarca, eu não posso atuar como advogado. Sim. Então, precisa ver de que forma vai ser resolvido isso. E até agora não houve, me parece que existe um projeto de lei para remunerar, né, os mediadores, mas isso ainda não foi aprovado. Só uma pergunta. Não foi aprovado ainda o mediador tem que ser necessariamente um advogado? Não necessariamente um advogado. Não necessariamente. Eu acredito que a composição extrajudicial, principalmente nos casos cíveis, é que o caso criminal, obviamente, só vai valer para os crimes de pequeno potencial ofensivo e, obviamente, com a intervenção do Ministério Público.
Mas eu acredito tanto na composição extrajudicial, quando nós trabalhamos no caso de bullying, que no ano passado, dos 201 casos que tivemos, apenas 2 foram para o judiciário. Então, maravilha. Conseguimos, é o que eu falo, pelo menos o nosso escritório tirou 198 casos da justiça comum. Então, e o objetivo é esse mesmo, olha que maravilha. Isso facilita. E hoje, quando você tem, quando se trata do bullying escolar, se você traz, depois de apurados e verificados, vítima, agressão e a posição da instituição de ensino, quando você traz todos para essa mesa, você traz paz social. Porque o intuito da lei, o único objetivo da lei é trazer a pacificação social. Né? E quando tudo isso vai para o judiciário, não tem como a situação não ficar beligerante, né? Então, porque obviamente o advogado de cada parte ele tem e necessariamente é parcial. Então, e quanto mais complexo é o tema, quanto pior é a agressão nos casos de bullying, eu acredito que a composição extrajudicial na parte civil traz tranquilidade. Né? Porque não adianta, quem não está acostumado, com o fórum tem uma tensão, né? Você tem a tensão da espera, a tensão da audiência, a tensão de... É um ambiente principalmente tenso. Na área de família também, né? Na área de família Exatamente. É tenso. Doutora Valderez, quem vê Joana Maranhão brilhar nas piscinas não sabe de seu trauma por ter sofrido abuso sexual de parte do seu treinador aos 9 anos. Joana criou a ONG Infância Livre, que auxilia crianças vítimas de violência sexual. Porém, mais do que punir os abusadores, a nadadora defende uma ação efetiva no combate a esse crime. A ação que ela propõe é a educação sexual. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? A educação sexual é importante, especialmente introduzida nos currículos escolares, né, mas não exclui a punição paralela dos autores de abuso sexual contra a criança. Por que eu falo os autores? Porque, aí a educação sexual vai ajudar. As pessoas, nem todo mundo que abusa sexualmente de uma criança é pedófilo. Pedofilia, não existe o pedófilo. Pedofilia é uma doença. É uma doença que ataca determinadas pessoas, mas outras que abusam de criança não necessariamente padecem da doença pedofilia. Então, existem várias razões psicológicas, inclusive, que levam um homem... Eu, na minha carreira, posso assegurar, sem medo de errar, que a maioria, a expressiva, a imensa quantidade, a maioria, enfim, dos abusadores de criança são os pais e os padrastos, seguidos por avós, tios, mas os primeiros... E o abuso sexual de criança, quase... a maioria também muito expressiva, é dentro de casa, quando se fala em abuso sexual de criança. Ora, nem todos os abusadores, os pais, os padrastos, os avós, irmãos, são pedófilos. Ao contrário, o autor de crime sexual, não raras vezes, é pessoa que tem um comportamento, uma moral social da comunidade. E, na maioria das vezes, só pratica este tipo de crime. De modo que alguns são por doença, outros são por questão cultural do exercício do poder, de ter aquela criança é minha, eu sou dona daquela menina. Em geral, a maioria também dos abusos... Esse é um conceito lamentável. O pai acha que é dono da criança, então eu posso fazer isso. Aliás, a gente vê até a distinção do abuso sexual, onde não há penetração, como se falasse assim, a penetração é proibido, mas o resto pode. Quer dizer, é um horror. Então, o que é importante a gente saber é que nem todo abusador sexual de criança é pedófilo. A pedofilia é uma doença e precisa ser tratada. Aliás, existem pedófilos, eu tenho... Sobre essa diferença. Olha que interessante. Existe a diferença, existe. Existe, por exemplo, não, existe abusador de criança e de adulto.
Quer dizer, abusa sexualmente porque tem algum desvio de ordem emocional, afetiva, qualquer coisa assim, que abusa da criança. Agora, a pedofilia é uma doença que se destina particularmente para o interesse sexual exclusivamente por criança. De modo que existe hierarquia de idade, hierarquia de volúpia, enfim. Então, tem uma diferença. E quem fica mais bravo que a gente são os médicos psiquiatras que se dedicam ao estudo e ao tratamento da pedofilia como doença e das pessoas que são atacadas por esse mal, que não se confundem com o abusador sexual de criança. Olha, OAB Rio de Janeiro protocola pedido de cassação de Bolsonaro. Eu preciso continuar a ler a notícia? Acho que isso só não é unanimidade, porque ele deve ser contra ele mesmo, né? A cassação dele mesmo. Porque isso é uma barbaridade. Fazer apologia de um torturador no Congresso Nacional, em pleno Estado Democrático de Direito, que goste ou não goste da presidente Dilma, mas falar, ainda fazer menção à tortura que ela sofreu não tem qualificação, não tem qualificação. Ele tinha que perder o mandato sumariamente, porque é inaceitável. Há certas condutas que são inaceitáveis. Crime contra a humanidade. Apologia ao crime contra a humanidade, neste caso. Covardia. Olha, não tem coisa pior para usar as expressões possíveis de serem ouvidas numa emissora. Doutora Roberta. Nada obstante a defesa dele, a assessoria dele tenha falado que não foi considerado crime porque não houve uma sentença condenatória com trânsito julgado, isso até ele pode utilizar isso em sua defesa, mas na verdade nós sabemos que essas vítimas elas ajuizaram uma ação. Essa ação ela tramitou perante a Justiça Federal, né? Uma ação declaratória para que ele fosse considerado Ustra, que ele fosse considerado um torturador. E houve essa sentença, ele foi declarado torturador, quer dizer, então, por mais que fale que não houve, foi declarado através da Justiça Federal, foi comprovado torturador. Dele, se é que então, se pode colocar assim. Então, eu não tenho o que discutir com relação a isso. Não é só isso, o sujeito ainda fazer menção de que a presidente tinha saudade, alguma coisa. Antiético total isso e contra os direitos humanos, sem dúvida nenhuma. Temor ou terror. Temor é tanto teme a presidente. Mas isso é um horror. É um nojo isso. É um nojo que eu ouvi desse Bolsonaro. De verdade, um nojo. Olha, eu fiquei escandalizada. Vocês sabem que o pai, quem iniciou, foi o presidente da OAB do Rio de Janeiro. O pai dele é um desaparecido político. O pai, do presidente da OAB do Rio de Janeiro é um desaparecido político. Então, quer dizer, ele teve motivos para tão rápido acontecer se ele entrasse com esse pedido. Mas é claro. A liberdade de cassação. De expressão, né, e do parlamentar, ela tem que estar ligado justamente e tem que estar ligado à dignidade do cargo, né? Ele não está lá por ele está ocupando um mandato, né? Representando o povo. Sem dúvida. Então eu acredito que o povo não quer apologias a torturadores. E da mesma forma que essa conduta foi bizarra, eu acho que também é bizarro que tudo comece a se resolver com cuspes, né? Eu acho que onde o poder da argumentação e do diálogo, ele está indo para onde, né? Então, eu acho que a urbanidade do tratamento e principalmente o respeito com a população que elegeu que essas pessoas, e até aqui, obviamente, ainda quem não tenha votado vai ter que se subordinar a isso, a população precisa saber que está sendo representada por pessoas com um mínimo de dignidade, né? Mas olha, o cuspe é realmente deplorável, desrespeitoso, enfim. Mas não dá para comparar com a barbárie, com a sucessão de barbárie. Não é porque comparação. Não justifica, mas explica.
Explica. Então, foi um horror aquela conduta, que envergonha. Agora, o que o Bolsonaro fez é crime de lesa pátria, né? É um horror. Não dá para. Doutor Gamal, o senhor que é economista e empresário, bancos receberam autorização para abertura e fechamento de contas sem que haja contato presencial com os clientes. Até hoje, para a abertura de uma conta, era necessário ir pessoalmente a uma agência, o que nós conhecemos, né? Agora, pela internet, é possível esse procedimento. O cliente fazer isso. Sim. Né? Claro, isso é louvável. Né? O cliente pode fechar sua conta sem maiores burocracias. O problema são as taxas, né? Quanto vai custar isso também, né? Os bancos hoje têm uma concentração muito grande no Brasil, né? Nós temos aí 4 bancos privados, praticamente. Antigamente se falava, existe meia dúzia de bancos. Né? Tinha uns 30. Hoje não tem a meia dúzia. Né? São 4. Hoje em dia são praticamente 4 privados. Né? E essa concentração está prejudicando muito o país. Né? Há muito tempo a economia não anda por conta até dos encargos e dos juros cobrados aí pelos bancos. Né? Eu dirigi esse assunto para o senhor, que é economista e é empresário, porque quando vem a notícia, pode abrir conta pela internet. Então as pessoas ficam numa euforia, a internet resolve mais um problema. Ou a pergunta é a seguinte, ou cria mais um problema? Eu acho que talvez venha para facilitar. Quando o senhor fala de taxas, as pessoas não... Ninguém imaginou um economista que já taxa o custo da operação. Quanto vai custar? A concentração bancária é muito grande, né? Então eles fazem ali um acordo tácito, né, das taxas. Como as empreiteiras também faziam nas licitações. Agora, a respeito disso, eu estou assim, meio preocupado, porque pode ser a criação de um problema também, porque a gente está vivendo num mundo virtual que agora, se pode resolver um problema, arruma outro, que é os nervos que a gente passa quando vai ligar. Você não fala mais com o ser humano, com gente. Exatamente. Você quer fazer isso, ligue para o tal. Você quer se matar, você ligue para o tal. Então, aí você quer falar com uma pessoa, fala, por favor, você não consegue mais. Agora, quando colocar, já os bancos não deixam mais a gente fazer abertura de conta lá. E só vai ser pela internet. Os bancos já querem eliminar o cheque. Então, já querem eliminar já eliminaram os caixas. Para muitos pagamentos. O presencial. Então, já dirigem você direto, né? dirigem você direto para um caixa eletrônico. Que aí, pois doutor Valderez não conversa com ninguém. Não, você não fala com o ser humano. É que o caixa nem com o gerente fala. mais. Não fala, aí e repete sempre aquela mesma coisa. Não fala mais com o gerente. Não fala então. Não tem mais. O gerente não manda nada, né? É uma coisa louca, né? Sim. Só a máquina. Agora a máquina manda. Pedir alguma coisa. Um momentinho, deixa eu ver o sistema. Mas me parece que essa iniciativa também foi motivada para evitar fraudes também, né? Me parece que é evitar fraudes que no mundo virtual seria menos perigoso, sei lá, seria ou mais efetivo. Nós estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Doutora Roberta Rossi, é sempre bom tê-la aqui no nosso Muito obrigada. Gente que Fala. Doutor Gamal, muito privilégio. Aqui. Ana Paula Siqueira. É um prazer retornar a casa. E nossa parceria todas as quintas-feiras, gente do MPD que Fala, é possível graças ao movimento do Ministério Público Democrático, e hoje temos a doutora Valderez Deusdedit conosco aqui. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço especialmente a você, Zancopel, o artífice de produzir uma reunião que debata assuntos tão importantes e tão atuais, e é isso mesmo que o Ministério Público Democrático busca, a aproximação das instituições democráticas da população. Muito obrigada. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.